Olá, hoje, 13 de fevereiro de 2026, a gente tem na mesa um material que, olha, parece falar de carro, mas na verdade fala de uma revolução silenciosa que está acontecendo agora, no Brasil. Exato. Estamos falando da chegada dos carros elétricos e híbridos, mas, assim, por um ângulo que pouca gente está olhando. Exatamente. A conversa comum é sempre sobre autonomia, tempo de recarga, sustentabilidade, né? Sempre. Mas o material que vamos analisar hoje, um artigo bem denso de Alberto Maier, junto com alguns infográficos, jogam uma luz em outra coisa: as regras do jogo. Ele conecta essa nova tecnologia a uma lei antiga e muito séria, a norma regulamentadora 10, a NR10. Que é a que trata de segurança em eletricidade. Isso. E a nossa missão aqui é justamente essa: entender como uma norma técnica está virando de cabeça para baixo o dia a dia de todo mundo no setor. E não é só a oficina da esquina, né? Nem de longe. A gente vai ver que o impacto chega nas seguradoras, em quem dá treinamento e, o mais maluco de tudo, até na imprensa. Ok, vamos desvendar isso. A primeira coisa que o material deixa claro é que o perigo dentro de uma oficina mudou completamente de cara. Mudou de estado físico, praticamente. Por décadas, os riscos eram concretos, sabe? Visíveis. Você via o motor quente, ouvia peça pesada caindo. Sentia o cheiro do combustível. Exato, eram riscos mecânicos. Agora, o principal risco é invisível, não faz barulho e está sempre lá. Um carro elétrico, mesmo desligado e frio, pode ter centenas de volts circulando, só esperando uma chance. É aí que entra um conceito que eu achei genial no artigo: o mito do estar desligado, que é essa ideia que todo mundo tem, né? Virou a chave, apagou o painel, o carro tá morto, tá seguro. E esse é um mito perigosíssimo. Desligar a chave de um carro elétrico é como desligar a TV pelo botão, mas sem tirar o aparelho da tomada. A energia continua ali. Fica armazenada. Fica armazenada em componentes chamados capacitores, pronta para dar um susto gigantesco em quem não sabe o que está fazendo. E o pior nem é o choque, viu? O artigo foca muito no risco mais traiçoeiro: a fuga térmica. Fuga térmica. Nossa, soa como algo de filme de ficção científica. O que é isso na prática? É basicamente a bateria entrando em combustão espontânea. É um incêndio químico, uma reação em cadeia que se autossustenta. Uau! E o mais assustador é que pode acontecer horas ou até dias depois de uma batida que nem pareceu tão grave. O carro tá lá, parado no pátio da oficina, e do nada começa a pegar fogo de dentro para fora. Meu Deus! Por causa disso, a conclusão do artigo é brutal. O mecânico não é mais só um mecânico. Ele virou, por força da lei, um gestor de risco elétrico. E, assim, isso muda tudo. Certo. E se o mecânico virou um gestor de risco, a responsabilidade dele explodiu. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Fica aí muito. O artigo argumenta que essa responsabilidade não para nele. É como uma onda que vai se espalhando e atingindo todo mundo. Por onde essa onda começa? Pelo dono da oficina, imagino. Começa por ele e com força total. A exposição do dono da oficina a processos é imediata e acontece em 3 áreas diferentes. O infográfico que a gente tem, passivo trabalhista e criminal, desenha isso muito bem. Certo. Na área trabalhista, se um funcionário sofre um acidente elétrico, a oficina pode ser processada para pagar adicional de periculosidade retroativo, indenizações e, no pior cenário, uma pensão vitalícia. Uma conta que pode quebrar a empresa, então. Facilmente. Aí vem a segunda área, a civil. Se acontece uma fatalidade, a indenização para a família da vítima pode chegar a milhões. Mas a que realmente assusta é a terceira, a criminal. É? Muita gente não sabe, mas o dono do negócio pode ser enquadrado criminalmente por negligência. Ele pode responder na justiça por lesão corporal culposa ou até homicídio culposo. Peraí. Quer dizer que o dono da oficina, que talvez nem encoste no carro, pode ser preso por um acidente que aconteceu lá no pátio. Pode. Porque a lei entende que é responsabilidade dele garantir um ambiente de trabalho seguro. Se ele não forneceu o treinamento, o equipamento, os procedimentos, a omissão é dele, a responsabilidade é direta. É uma mudança de paradigma completa para o setor. Total. É gigantesco. E essa onda de responsabilidade vai para trás, né? O artigo fala de quem ensina a consertar esses carros. Isso me pegou.
Quer dizer que o instrutor de um curso ou uma plataforma online também entra nessa conta? O texto usa o termo responsabilidade solidária. O que isso significa? Significa que, perante a lei, a culpa pode ser dividida. Vamos criar um cenário. Ok. Um mecânico assiste a um curso online sobre como desligar a bateria de um carro elétrico. Um instrutor ensina um método, o mecânico aplica na oficina, mas o método estava, sei lá, incompleto ou errado para aquele modelo. Acontece um acidente grave. Quem é o culpado? Bom, o mecânico que executou o procedimento, eu diria. Ele também. Mas a responsabilidade solidária diz que o instrutor que ensinou errado e a plataforma que vendeu o curso também podem sentar no banco dos réus. A falha começou lá atrás. Entendi. Por isso, ser instrutor agora exige uma qualificação formal que vai muito além da experiência. Ah, então não basta mais ser aquele mecânico super experiente, o famoso macaco velho. O macaco velho é fundamental na prática, mas a lei agora exige um diploma na parede. O artigo e o infográfico Segurança na Manutenção são claros. O instrutor precisa ser engenheiro eletricista, com registro no CREA, ou técnico em eletrotécnica com registro no CFT. Precisa ter uma habilitação legal para falar de eletricidade. Exatamente. E tem mais, não é? O artigo fala de umas siglas ART, TRT. O que é isso? Isso. Além do diploma, ele precisa emitir um documento para cada curso. Ou uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, se for engenheiro, ou um TRT, Termo de Responsabilidade Técnica, se for técnico. E na prática, o que isso significa? Na prática, isso é um instrutor assinando um documento com valor legal, dizendo: eu me responsabilizo tecnicamente pelo conteúdo que estou ensinando aqui. É uma garantia jurídica. Entendi. E claro, o próprio instrutor precisa estar com o seu treinamento de NR10 em dia. Ensinar deixou de ser só um negócio para virar um ato técnico com implicações legais sérias. Ok. Então, o conhecimento agora vem com uma espécie de garantia de fábrica legal, essa tal de ART. Isso protege a oficina. Mas me fez pensar. Quem manda o carro para a oficina? Especialmente depois de um acidente. Imagino que as seguradoras estejam de cabelo em pé com isso. Você tocou no ponto nevrálgico da cadeia. As seguradoras são, talvez, o ator mais impactado e que ainda não se deu conta do tamanho do problema. No momento em que um carro elétrico batido, um sinistrado, é direcionado por uma seguradora para uma oficina, ela entra na cadeia de responsabilidade. Mas espere aí. A seguradora pode mesmo ser responsabilizada? O trabalho dela não termina quando ela autoriza o conserto e paga a conta? Parece um pouco de exagero. Parece, mas juridicamente a lógica é outra. Ao indicar uma oficina da sua rede credenciada, a seguradora está implicitamente atestando que aquele local é seguro. Chama-se culpa ineligendo, a culpa na escolha. Se ela manda um veículo que é uma bomba relógio elétrica para um lugar sem preparo, ela foi negligente na escolha e pode ser corresponsabilizada. Entendi. Então, credenciar uma oficina deixou de ser uma simples negociação de preço. Virou uma auditoria de segurança de alto risco. Precisamente. O infográfico VS Sinistrado, Oficina está apta, é basicamente um checklist dessa auditoria. A primeira coisa que vão exigir são o certificado de NR10 de cada profissional, mas não o genérico, um específico para alta tensão em veículos. Certo, faz sentido. Depois vem a papelada, A famosa burocracia. que nesse caso salva vidas. Vão exigir a APR, a análise preliminar de risco. Antes de tocar no carro, a equipe tem que escrever quais são os riscos e como vão neutralizá-los. E o POP, o procedimento operacional padronizado, que é o passo a passo. A receita de bolo. Isso, e tem mais. Vão auditar a estrutura física da oficina. E essa estrutura não é pouca coisa, certo? O artigo detalha bem. Nem de longe. Estamos falando de ferramentas especiais, isoladas para 1000 volts. De EPIs, os equipamentos de proteção individual, que parecem roupas de astronauta, para proteger contra arco elétrico, que é uma explosão de energia. Uau! E o mais crítico que o artigo destaca,
A área de quarentena. Então não é só jogar o carro batido no fundo do pátio e esquecer lá. Área isolada, segura, longe de outros carros, com monitoramento de temperatura, tudo para garantir que aquela fuga térmica que a gente falou não comece do nada e coloque fogo em tudo. Entendi. Uma oficina que não tem essa estrutura, para uma seguradora atenta, simplesmente não está apta, ela nem entra no jogo. Faz todo sentido. Agora, de tudo que li no material, a parte que mais me surpreendeu foi a menção à imprensa. Essa me pegou de surpresa. Quer dizer que se um canal famoso do YouTube pega um carro para avaliar, abre o capô para mostrar o motor, a empresa por trás do canal pode ser processada? Ninguém pensa nisso. Ninguém. Mas a lei já pensa. O pulo do gato aqui é que a NR10 não quer saber qual é a sua profissão. Ela olha a natureza do risco. Ah, Se você está mexendo com alta tensão, não importa se você é mecânico, engenheiro ou youtuber, a regra vale para você. Então, existe uma linha que separa o que um jornalista pode e não pode fazer. exatamente. Uma coisa é o jornalista dirigir o carro, avaliar o interior. Isso é o uso comum do produto, risco zero. O problema é quando a avaliação vira uma intervenção técnica. Como assim? No momento em que a equipe de gravação remove uma proteção de alta tensão, aquela com a capa laranja para fazer uma imagem bonita, eles deixam de ser usuários e se tornam trabalhadores expostos a risco elétrico. E a responsabilidade é de quem? Da montadora que emprestou o carro? Não. A responsabilidade pela segurança da equipe de filmagem é sempre do empregador. Do portal de notícias, da produtora, do dono do canal. É ele que tem que garantir que o ambiente é seguro, que os profissionais tenham treinamento de NR10 se forem fazer uma desmontagem, entende? Entendi. A cobertura de tecnologia vai ter que amadurecer junto com a tecnologia que ela cobre. Uau! Então, juntando todas essas peças, o que isso significa na prática, no chão da oficina? O artigo bate muito na tecla da documentação. Tem uma frase que me marcou. Sem documentação, juridicamente, o procedimento não existiu. Essa frase é o resumo da nova era. É o fim do improviso, do jeitinho. Acabou aquela cultura do eu sempre fiz assim e nunca deu problema. O clofia no taco não vale mais nada. Exato. Com a alta tensão invisível, a prevenção precisa ser visível, palpável, documentada. O confia não tem valor legal. E como funciona essa documentação? Começa com a APR, a análise preliminar de risco. O técnico para, pensa e escreve. Vou mexer no sistema X. Os riscos são choque e arco voltaico. As medidas de proteção serão usar luvas, capacete, desligar o plugue e medir a ausência de tensão. Ele assina, o supervisor assina. Se acontecer um acidente, aquele documento prova que a empresa planejou a segurança. E o POP, o procedimento operacional padronizado? Entra depois. Isso. O POP é o manual de instruções daquela tarefa específica para aquele carro específico. E isso nos leva a um novo gargalo que o artigo aponta, que é o acesso à literatura técnica oficial das montadoras. Por que isso é tão importante agora? Porque na mecânica antiga, a experiência permitia que um bom mecânico se virasse. Em um sistema de alta tensão, isso é suicídio. Cada carro elétrico tem uma arquitetura diferente, um ponto diferente para desligar a bateria com segurança. Certo. Sem o manual oficial do fabricante, é impossível escrever uma APR correta ou um POP seguro. A falta de acesso a essa informação, que antes era só uma briga de mercado, agora virou uma falha de segurança gravíssima. E vamos à pergunta final, a que define qualquer negócio. Quanto custa ignorar tudo isso? O artigo é bem direto ao listar as consequências. Na ponta do lápis, o que é pior? Investir ou arriscar? O artigo mostra que a conta simplesmente não fecha para quem escolhe o risco. O investimento em treinamento e equipamentos parece alto, mas é fichinha perto do custo de um acidente. Como a gente já falou, na esfera trabalhista, são indenizações que podem falir a empresa. E na esfera civil, tem um ponto que o artigo chama de ação regressiva da seguradora. O que é isso? Isso é fascinante e perigoso. Imagine que a seguradora pagou uma indenização milionária pela morte de um mecânico. Depois, ela se vira contra a oficina e entra com um processo para reaver esse dinheiro. Como assim? Ela prova que o acidente só aconteceu porque a oficina foi negligente. Basicamente, ela diz: eu paguei a conta, mas a culpa foi sua, então agora você me paga de volta. É um pesadelo financeiro. E ainda tem a esfera criminal, com o dono respondendo por homicídio culposo
e administrativa. Exato, com o Ministério do Trabalho podendo multar e até fechar a oficina. A conclusão do artigo é um conselho financeiro. Investir em conformidade é significativamente mais barato do que enfrentar um processo judicial. Não é nem uma questão de ética, é matemática pura. Certo. Então, resumindo, tudo que a gente destrinchou aqui, fica muito claro que a chegada do carro elétrico é muito mais do que uma mudança de motor. Para o setor automotivo no Brasil, é uma revolução nas regras do jogo. Uma revolução normativa, que está acontecendo em silêncio, mas cujas consequências são barulhentas e caríssimas para quem não prestar atenção. Recapitulando os pontos que mais me marcaram. Primeiro, a natureza do risco mudou. Saiu do mecânico, visível, e foi para o elétrico, invisível. Segundo, criou-se essa corrente de responsabilidade que amarra todo mundo junto. Oficina, instrutor, seguradora. E até a imprensa. Ninguém está sozinho nessa. E terceiro, a necessidade de uma nova cultura de trabalho, que troca o improviso pela documentação, pelo papel assinado. Perfeito. A ideia central do material é essa. O setor sempre foi muito bom na parte técnica, na graxa. Agora ele precisa ser bom na parte técnica e na parte normativa. Não é sobre criar burocracia, mas sobre entender que a tecnologia nova traz um risco novo. E precisamos de ferramentas novas para lidar com ele. Exatamente. No fim do dia, é sobre proteger a vida de quem trabalha com isso. Sem dúvida. O material que analisamos termina questionando se o setor está preparado técnica e juridicamente. Mas essa conversa toda me deixou com outra pulga atrás da orelha, conectada ao acesso à informação que você mencionou. Se os manuais técnicos dos fabricantes são, a partir de agora, um requisito essencial de segurança pela NR10 para qualquer oficina, como isso vai impactar o debate global sobre o direito de reparar, o famoso right to repair? Fica a reflexão. Será que uma lei de segurança do trabalho no Brasil pode acabar forçando as montadoras a abrirem seus manuais e informações? Algo que anos de debate sobre livre mercado não conseguiram fazer? A segurança pode ser a chave que abre esse cofre.